me congratular com o IPAM pela essa oportunidade desse encontro, esse encontro bastante aberto, onde temos a presença de organizações não governamentais, do próprio governo, do parlamento, para discutir a melhor forma de andar com essa questão da reforma do Código Florestal. Eu, pessoalmente, entendo que o ano não é o melhor para se discutir nenhuma reforma ampla de nenhum setor da sociedade brasileira, muito menos o ambiental, por ser um ano eleitoral, por ser um ano onde os interesses, as atenções de toda a sociedade, especialmente do parlamento, estão voltadas para a questão das eleições de outubro. Então, isso acaba influindo de maneira nefasta com relação às votações e às discussões, onde se passa a discutir muito mais o interesse político-eleitoral do resultado daquela votação e muito menos o mérito do assunto que está sendo discutido, está sendo votado. Por isso é que eu defendo que alguns pontos do Código Florestal, uma lei de 1965, é evidente que tem algumas coisas a serem ajustadas. A minha defesa é que nós possamos, dentro de um equilíbrio, evitando os radicais de ambos os lados e buscando, dentro de uma observação, de uma discussão equilibrada, encontrar pontos que eventualmente sejam resultados de uma avaliação de toda a legislação, mas que nós possamos ter algum tipo de avanço. É muito melhor termos avanços parciais, consensuados, do que buscar um avanço total, que é utópico, e nós não sabemos quando poderemos atingir. Por isso, defendo exatamente a busca de um entendimento entre as pessoas mais equilibradas da área ambiental, do setor produtivo, e daí então, pensando esses pontos, nós possamos ter um consenso com relação a eles e adequá-los à realidade atual do nosso país. Dentre outros pontos, eu vejo dois que poderiam ser perfeitamente adequados. Um tem a ver com a área da Amazônia Legal, que é exatamente a recomposição das áreas que já estão degradadas. Então, nessas áreas que já estão degradadas, poderia-se flexibilizar a questão do percentual da reserva legal. Em vez de recompormos os 80% da reserva legal só com nativas, recompor essa área, 50% com nativa e 30% com exóticas, que tenham o mesmo sentido ativo das nativas daquela região, e isso a Embrapa tem um estudo que mostra que é possível. Um outro ponto que eu considero também muito discutido e que poderia ser resolvido agora também, tem a ver com a compensação da reserva legal em áreas do sudeste, do sul do país, que já estão totalmente ocupadas em outras bacias hidrográficas que não aquelas em que se encontra o empreendimento agrícola. Então, é um outro ponto que, esses dois pontos, inclusive, estão no PL, no projeto de lei 6424, de autoria do senador Flecha Ribeiro, e esse segundo ponto, que tem a ver com a compensação da reserva legal, é do deputado Tomás Nonô, que está pensado ao primeiro, e que nós, inclusive, fomos relator dele na Câmara, mas não conseguimos avançar. Eu imagino que esses dois pontos são dois pontos que estão possíveis, já estão maduros e que podem avançar. Entre outros, imagino que possa se agregar mais 2 ou mais 3 e que nós temos aí uns 3 a 5 pontos que eventualmente se crie um entendimento com relação a eles e aí então possamos ter nesse entendimento a aprovação e que já daria uma distensionada em cima dessa pressão que está com relação à questão do Código em nosso país.